Olá, Batmaníacos e DCnautas, tudo bem? Eu sou o Cauê Cassorla e eu tô fazendo esse vídeo aqui porque a gente precisa conversar um pouquinho sobre aquela cena do episódio de estreia de Pacificador. Mas antes da gente bater esse papo aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu posto por aqui. E se você quiser mais notícias do Bat-Universo e da DC Comics como um todo, só procura a gente nas redes sociais, sempre com @o-homem-morcego. Bom, vocês sabem de que cena que eu tô falando. Rolou essa mega polêmica aí e eu queria dar a minha opinião sobre o assunto, né? Tem tanta gente falando muita coisa, várias coisas diferentes, então eu quero expor um pouquinho o que eu achei sobre essa cena. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso é que a classificação indicativa da série estava bem explícita, né, lá na HBO Max. Então, assim que você entrava, você já via lá que a série é para maior de 16 anos. Então, não tem como você reclamar ou como você culpar o streaming em relação a isso, né? Você pode chegar lá e você já vai estar lá bem na sua cara de para qual idade que é esse tipo de conteúdo. Então, você já está sujeito a ver certas coisas para certas idades. E quem assistiu a temporada anterior sabe que não é uma série para criança, não é uma série para às vezes nem uma série para você assistir do lado de certas pessoas, né? Que você pode ficar constrangido. Falei, na temporada anterior tem algumas cenas ali, o próprio episódio de estreia, ou um episódio lá pra frente onde a gente vê o vigilante, o pacificador e uma outra mulher na cama juntos. Isso sem contar toda a violência e toda a sanguinolência que a gente já tá acostumado, né? Pelo menos para quem assistiu a temporada anterior, já está acostumado a ver. Então, de novo, essa série não é só a questão sobre aquela cena específica, mas também toda a questão de violência e tudo que a gente já está acostumado para quem assistiu o Pacificador. E aí vem a discussão, aquela cena realmente era necessária? Né? Que eu vi assim, a maioria dos comentários que eu vi era falando que a cena era muito explícita, que não tinha necessidade de tudo aquilo e que as pessoas ficaram realmente muito constrangidas de assistir aquilo. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu achei a cena muito necessária para tudo que o Chris Smith, né, o pacificador, ele estava passando naquele momento. Né? Numa postagem que eu fiz lá no Twitter, eu acabei comparando essa cena com uma cena muito parecida, ou pelo menos uma ideia muito parecida, que rolou lá na série The Boys, né? Todo mundo também sabe do que eu tô falando. Então, no primeiro momento eu achei assim, falei, nossa, né, essa cena, porque até então eu tinha pensado só no lado visual da coisa, não no contexto do personagem, né, do que ele estava passando. Então, eu até falei, né, visualmente, esse episódio de Pacificador foi tudo o que o episódio lá de The Boys não foi, porque The Boys, a gente tem a base dos quadrinhos, eu não posso falar sobre os quadrinhos porque eu não li, mas eu li sobre o que acontece nesse episódio em questão lá em The Boys. E lá é muito mais explícito, tem muito mais coisas. Na série, parece que eles ficaram um pouco com medo de fazer o que eles tinham que fazer, então eles acabaram dando uma picotada nas coisas e mostraram só uma coisinha ali um pouco mais explícita. No Pacificador, não. Já foi uma coisa assim, né? Visualmente agradou várias pessoas, né? Tinha de tudo ali. Então, de novo, eu falei, eu acabei fazendo no primeiro momento esse comparativo entre Pacificador e The Boys. Né? Eu achei a cena do Pacificador mais explícita, com mais detalhes do que The Boys, né? E The Boys foi vendido muito em cima dessa cena, pelo menos na terceira temporada. Essa do Pacificador aqui chegou e a gente não sabia que isso ia acontecer, né? Tudo bem que saiu um trailer Red Band, né, um trailer para maiores um pouco antes da estreia da temporada e tinha ali um indicativo de que isso ia acontecer, mas não já no primeiro episódio, né? Então, falei, muita gente acabou ficando chocada aí com tudo isso. Depois, pensando um pouco mais sobre o episódio, não só, de novo, desse choque visual do que aconteceu, eu acabei lembrando um pouco e comparando
com uma coisa que aconteceu lá em Breaking Bad. Eu não lembro exatamente qual foi a temporada, mas ali foi um pouco depois que a namorada do Jesse tinha morrido, né? E aí ele tava ali mega depressivo, ele tava mega triste e ele começou a dar várias festas na casa dele, não iguais a essa, de pacificador, obviamente, mas ele dava festa, ele comprava pizza pra galera, ele queria barulho, ele queria muita coisa, justamente para a cabeça dele estar ocupada por algum motivo. E é exatamente isso que acontece com Chris Smith. É exatamente isso. Ele foi comparado, ele se deparou, né, com tudo que ele fez no passado dele, na última temporada. Então teve o passado dele com o irmão, o que aconteceu dele com o pai, né, no final da temporada. Ele tá separado dos amigos agora no começo dessa. Ele, obviamente, apaixonado pela Emilia Harcourt e não ser correspondido porque ela não quer nada com nada. Então o cara, e assim, chegou a parte dele querer ser achar que ia virar um super-herói e não virou, que ele foi rejeitado lá pelo pessoal da Gangue da Justiça. Então, cara, imagina o conflito que esse cara tava, né? E aquilo ali foi uma forma dele, de novo, comparando com o Jesse Pinkman, lá de Breaking Bad, foi uma forma dele tentar preencher esse vazio que ele tava ali, existencial, né? Então, falei, eu acho que foi muito necessário para esse desenvolvimento do Chris, né? Tanto que ele nem participa da parada toda, ele só queria que a casa dele tivesse cheia de gente, justamente para isso, para ele, falei, preencher algum vazio que ele estava sentindo ali, ou para ele sentir, pelo nem que fosse um contato humano rápido, tanto que ele nem fica lá no meio da bagunça, vamos dizer assim. Ele vai pro quarto, ele acaba usando uma parada lá, né, uma substância branca, né, que eu não vou falar o nome por causa de restrições aqui da plataforma, mas de novo, ele não tava no meio da bagunça. Então, de novo, pra mim, essa cena foi muito necessária para mostrar o quão quebrado ele tava, né? A ponto de ele tá vendo tudo que tava acontecendo, ele chamar essa galera do nada, justamente só para preencher um espaço ali dentro dele, ou ter barulho, ter bagunça para ele não se sentir sozinho, né? Então, de novo, foi explícito, sim, foi bastante explícito. Eu entendo algumas pessoas que se incomodaram com isso, mas eu acho que sim, a cena foi muito necessária. Não foi uma coisa jogada ali só para ter gente pelada, né? Como eu tô vendo muita gente comentando por aí. Então, de novo, pra mim, sim, essa cena foi muito necessária aí pro desenvolvimento do Chris. E assim, a gente tem que levar em consideração que nós estamos vivendo numa onda conservadora muito forte, né? E isso eu não digo só no Brasil, né? No mundo afora aí, a gente está vivendo nessa onda bastante conservadora, onde pessoas se incomodam com cenas um pouco mais quentes, né? Teve matérias aí recentes em vários sites falando sobre isso, né? Que as pessoas não querem mais esse tipo de cena num filme ou numa série que seja. Então, de novo, a gente está tendo sim essa onda meio conservadora. E aí, quando você chega na série e no primeiro episódio já tem essa festa toda, né? O pessoal acho que acabou se incomodando um pouco. Mas, de novo, eu acho que não foi uma coisa jogada, foi uma coisa que serviu para mover a história para frente, né? Então, de novo, eu entendo as pessoas que se incomodaram, mas isso tá fazendo parte de uma tendência mundial aí das pessoas simplesmente não quererem mais assistir esse tipo de cena. E aí outro tipo de comentário que eu vi também foi assim, pô, é uma série que se passa dentro do DCU, uma série que se passa no mesmo universo do Superman, como que eu vou mostrar isso pro meu filho? Como que eu vou assistir isso com criança? Gente, o James Gunn nunca enganou ninguém, né? Ele sempre falou que os projetos dentro do DCU, mesmo fazendo parte do mesmo universo, tendo elementos de Superman, tendo elementos de outras coisas, os tons dos projetos seriam diferentes. Nem todo projeto vai ser a mesma coisa e para o mesmo público, né? Então ele já falou, né? Por exemplo, Superman é um filme muito familiar,
Pacificador e Creature Commandos já é uma série um pouco mais adulta, vai ter produto voltado só para criança bem pequenininha, né, como essas animações do Crypto que vão sair agora, esses curtas do Crypto. Então vai ter coisa para todo mundo, né? E eles também sempre deixou claro que você não precisa assistir tudo para entender o universo principal, que basicamente é o que vai sair no cinema. Mas se você quiser se aprofundar, se você quiser conhecer mais coisas, você pode assistir tudo, mas não é uma obrigação. Então, é isso que as pessoas não estão entendendo, né? Pelo menos algumas pessoas. Vai fazer parte do mesmo universo, mas terão tons diferentes. Então, você não precisa assistir tudo para entender e nem todo produto vai ser para todos os públicos. Então, as pessoas têm que parar e tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Mas eu entendo, né, que tem pessoas mais sensíveis com algum tipo de assunto ou com alguma coisa visual. Eu, por exemplo, eu não gosto de séries ou filmes que sejam baseados em coisas de true crime. É um gosto pessoal meu, eu não gosto, né? Então, por exemplo, eu simplesmente não consumo, né? Eu não critico quem consome, eu simplesmente não vejo, né? Eu sei que tem legiões de fãs de coisas de true crime, né? Vai sair agora uma série brasileira, né, sobre isso. Então eu sei que vai ter muita audiência, muita gente vai assistir, mas eu não curto, então eu simplesmente ignoro, né? Então, de novo, não é todo projeto que é feito para todo mundo, né? Você tem que entender ali até onde vai o seu nível de tolerância, né? Coisas que podem ser legais para mim, podem não ser legais para outras pessoas e assim por diante, né? Então, de novo, acho que cada um tem que ajustar a sua expectativa, cada um tem que consumir aquilo que gosta. Se você viu o Pacificador e não curtiu, beleza, não tem problema nenhum, né? Só que se você viu a primeira temporada e se chocou com essa, eu não consigo entender. Porque também já tinha muita coisa lá que era bastante explícita, né? Eu, de novo, não falando só em relação à violência, mas em relação a outros temas também. Então, de novo, cara, se você não, você consumiu, cada um tem seu nível de tolerância, né? Se você assistiu e não gostou, tá tudo bem, né? Você só não pode chegar e querer, meu Deus, o James Gunn tá apelando, nossa, a DC, o que ela tá fazendo? Esse é o universo do Superman. Não, gente, não é bem por aí, né? Então, de novo, cada um ajuste a sua expectativa, cada um assista aquilo que queira assistir e não encha o saco de quem tá assistindo, né? Você gosta de true crime? Beleza, eu não gosto, mas eu não fico enchendo teu saco. Então, deixa quem quer assistir Pacificador, assistir Pacificador. E você que vá assistir o que você quiser. Bom, então é isso que eu tinha pra falar. Eu tava segurando pra fazer esse vídeo, mas acho que saiu, né? Saiu. Eu tava guardando isso há alguns dias já, né? Então, acho que é isso aí. De novo, cara, cada um tem que. De novo, cada um tem seu nível de tolerância, então você tem que consumir as coisas que você gosta, né? E não encher o saco dos outros. Bom, mas deixa aí o que você achou desse episódio, desse primeiro episódio, se você achou polêmico, se você gostou ou não gostou, e o que você achou da minha opinião sobre isso, né? Então, deixa um comentário aqui embaixo. Só lembrando, se você ainda não curtiu o vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu posto por aqui. E se você gostou, compartilha aí com a galera para ajudar o nosso canal a crescer. Beleza? Então é isso. Até o próximo bate-vídeo, desse mesmo bate-canal. E vamos ver como é que vai ser essa temporada aí. Tô com a expectativa bem alta. Beleza?